Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Foco, o seu, o meu, o nosso programa de entrevistas e, claro, de construção do conhecimento. Já ouviu falar de autismo? Consegues detectar uma pessoa que tem esses sintomas? Sobre essa temática, nós conversamos hoje com a doutora Caroline Stefani de Matos. Ela é psiquiatra, formou-se em medicina pela Univale e especializou-se em psiquiatria pelo Instituto Heidelberg, em Curitiba. Doutora, seja muito bem-vinda a esse espaço da gente trocar alguns saberes, trocar algumas informações sobre essa temática que acho que é importante a gente saber, autismo. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você. Gostaria de agradecer o convite de estar aqui. A satisfação é nossa. E talvez para começar a calibrar a conversa, doutora, uma primeira informação. Quando se fala de autismo, dá-me a impressão que as pessoas não sabem muito bem o que é isso, né? Há um conceito para a gente começar a trabalhar a nossa conversa dizendo o que é o autismo? Assim, primeiro como que é um paciente autista, né? A gente vê como que a gente pode fazer esse diagnóstico? A gente pensa num paciente com isolamento social, tá? A gente pensa num paciente que tem uma dificuldade em comunicação e uma dificuldade no comportamento. Um prejuízo no comportamento. São três aspectos que são principais para perceber essa problemática. Isso, E nesse sentido, mas digamos assim, alguém pode perguntar em casa, mas espera aí, eu sou tímido, eu não gosto de me socializar, fico quietinho, tenho dificuldade de comunicação. Como é que faz para analisar uma pessoa que tem um autismo? Somente esses três aspectos ou tem outros exames, outros diagnósticos que são feitos? Não, basicamente é o clínico mesmo, não tem nenhum exame para a gente estar fazendo, mas é a avaliação clínica, né? Que o psiquiatra, que o familiar, que a escola, mas a gente já consegue estar avaliando esse paciente com os 3 anos de idade. Aos 3 anos? É onde a gente já consegue estar vendo isso. É um paciente que, desde bebê, ele não consegue interagir com a mãe, ele já não tem aquele contato visual, aquele afeto. Quando ele é bebê, ele não tem a interação com os pais. Ele não tem aquele contato visual que o bebê tem com a mãe. Aos 6 meses, o bebê ele pode estar estranhando. Mesmo que a mãe estimule esse contato visual, o afeto, a ideia do autista como fechadinho no seu mundo é correto? Não? É correto? Então a mãe estimula o bebê e ele não responde, fica na dele, essa é a ideia. Ele não consegue, ele não estranha pessoas, né? Quando ele é criança, não estranha as pessoas, vai com qualquer pessoa. Ele não tem aquele... Nesse sentido, o autista nasce com autismo ou é adquirido posteriormente? Não, ele nasce com autismo. E a faixa etária que isso é possível detectar? 3 anos? 3 anos. A partir de 3 anos nós temos essa perspectiva, isso. né? E que aspectos interessantes da relação social ele não consegue adentrar no mundo, digamos assim, social? Ele não consegue ter amigos, fazer amizade, manter um relacionamento. Ele até tenta. Ele pode tentar, mas ele não consegue. Ele não tem uma expressão, ele não consegue demonstrar o que você está sentindo. Tipo, não, pera lá. Ele não consegue sentir o que você está sentindo. Se você está ansioso, se você está triste, ele não consegue perceber isso. E ele não tem essa demonstração com você. E nesse sentido, o aspecto, por exemplo, dele se fechar em si mesmo, ele cria um mundo à parte para ele ou simplesmente ele não participa do mundo das relações? Ele cria dele. Ele cria dele. Ele cria dele. Ele fica no mundo dele. E está muito associado à questão da esquizofrenia ou não? São bem diferentes, né? Bem diferentes. Mas inicialmente, você começa a pensar, nossa, ele fica no canto dele, ele não se socializa, chega-se a pensar numa esquizofrenia. Só que a diferença da esquizofrenia, o paciente com esquizofrenia tem alucinações. Ou delírios, né? Sim, Essa é uma das principais diferenças do autismo com o paciente esquizofrênico. Essa é uma diferença interessante. Interessante. Aquele filme que ganhou o Oscar, Mente Brilhante, mostra um aspecto de esquizofrenia, é isso ou não? E não de autismo? Não sei dizer. Não assistiu? Não. Não tem problema, não tem problema. Mas nesse sentido, então, é bom pontuar essa questão, né? O autista nem sempre é esquizofrênico. Não é. Assim, o autismo, ele pode inicialmente ter algumas coisas da esquizofrenia. É até difícil, é um diagnóstico diferencial. E quando, por exemplo, a mãe tem lá a criança com 3 anos, o filho, e de repente não percebe esses aspectos de isolamento, de criar um mundo próprio, na vida adulta, como é que vai se relacionar esse ser humano? Então, um dos tratamentos é estar interagindo, fazendo com que essa criança, com esse adolescente, tenha uma vida independente, que ele consiga ter uma vida independente. E como é que a mãe pode fazer, o pai pode fazer isso? Que
que funções, que exercícios ele pode fazer para ativar esse processo de relação independente? Um acompanhamento psicoterápico, né? E procurar instituições que são especialistas nisso. Por exemplo, em Curitiba, que eu fiz minha especialização lá, existe centros especialistas nisso e está procurando essa ajuda de como está lidando com esse paciente autista. No caso, em Moarama, nós não temos nenhum centro especializado de atendimento aos autistas. Eu acredito que não. Então, por exemplo, se alguém está nos assistindo e está percebendo que o filho tem um mundo à parte, de isolamento, de fechamento, dificuldade de comunicação. Dificuldade na fala, né, que também. A gente tem que ter também, e no comportamento. O que é o comportamento? Ele pode ser muito agressivo, ter sintomas de bater a cabeça na parede, se arranhar, puxar cabelo. Aí esses sintomas São mais sintomas mais visíveis. visíveis que pode estar acontecendo. Isso desde a criança de 3 anos. Então, o pai que percebeu ações e reações do filho assim, tem que ficar um pouco antenado com a situação. Com certeza. Primeiro passo, procurar um especialista, uma orientação médica, seria isso? Médica, isso. Um Pode psiquiatra mesmo ou não? Um psiquiatra, um psicólogo também, para poder estar orientando como o pai tem que lidar com essa criança. E existem dados, digamos assim, no Brasil ou mundiais, do número de autistas que nós temos ou não? Existe 0,08% da população. É um número considerável, então, né? A gente pensa que é uma coisa escondida, mas a gente tem que buscar sempre mais essas informações, né? Sim. O adulto autista, ele consegue se relacionar depois? Digamos assim, é curável essa problemática ou não? Curável não, né? Não tem cura. Mas ele consegue, com o aprendizado, com essa terapia toda, ele consegue ter uma vida social. Não diríamos social de interação no meio da sociedade, mas sim, ele pode estudar, pode fazer uma faculdade. Isso depende do grau do autista. Até faculdade ele pode, então? Pode. Então, o aspecto cognitivo muitas vezes não é afetado. Não, mas tem alguns casos que é em torno de 70% chega a ser grande, que acompanham um retardo mental. Esse retardo mental pode ser leve, moderado, até grave. É mais frequente nos meninos. Chega a ser 4 a 5 vezes mais frequente nos meninos, não tanto nas meninas, mas quando é afetado nas meninas, está associado com retardo mental mais grave. Mais grave. Mais grave. Doutora, eu vou voltar a algumas questões que me ficaram aqui, como diz no ditado popular, uma pulguinha atrás da orelha. Suponhamos uma criança, isso é genético, a pessoa nasce com autismo ou não? Isso. Não é adquirido, não é transmissível como a gripe, não, né? Não é. Então, uma criança nasce e os pais não percebem isso, essa dificuldade de relação, de comportamento, de comunicação dessa criança, e matriculam a criança na escola. Né? São pais totalmente ausentes, que não perceberam a reação da criança diante do mundo. E a professora começa a perceber que aquela criança é diferenciada. Ela parece que não se encaixa no grande grupo. Quais posturas esse professor ou professora tem que ter diante daquela criança? Normalmente, essa criança ela não consegue estar interagindo com os colegas, ela realmente precisa de um atendimento especial, né? Ela precisa de ter uma professora em cima dele, de estar ajudando, uma coisa mais intensa. E a professora percebeu isso, ela tem que ficar atento, pesquisar para ver se é um possível autismo também. Isso. Nesse momento que, como tem graus, né, de autismo, isso já é um grau leve, que onde os pais não conseguem estar notando e encaminha a criança para a escola. Aí na escola a professora vai começar a ver que essa criança não interage com outros amigos, que o comportamento dessa criança é diferente de outros. Por exemplo, essa criança está com um brinquedo, por exemplo, um quebra-cabeça. Ela não faz como os outros coleguinhas montar o quebra-cabeça. Ela brinca de uma maneira diferente. Por exemplo, empilhando esse quebra-cabeça. Ela cria uma outra função para aquilo. Isso, E nesse sentido, o aspecto cognitivo dela, como você disse, talvez não possa ser abalado. Ela pode muito bem aprender a ler, escrever, interpretar textos tranquilamente ou não? Sim, pode. Eu me lembro uma vez que eu assisti um filme, de um tempo atrás, se não me engano, chama-se Rayman, mostrava o aspecto de um autista. E o Ray, ele tinha autismo, não se socializava com as pessoas, dificuldade de comunicação, totalmente isolado, mas ele tinha aspectos de genialidade. Né? Uma vez mostrou a cena do filme, caiu uma caixa de fósforo, ele bateu o olho, automaticamente disse quantos fósforos tinha. Né? O autista tem isso, trava um aspecto de relação, mas ele desenvolve uma outra qualidade humana? Não? Sim, pode acontecer? Eles podem ter uma inteligência em cima de um determinado foco. Eles têm, por exemplo, interesse muitas vezes em uma coisa só.
Ali se fixa naquilo. Se fixa naquilo, o interesse muito para aquilo. Por exemplo, ele gosta de aviação. Então, ele pega uma caneta, faz tudo, faz como se fosse um avião, esse tipo de... Tudo ele transforma naquele foco. Naquele foco, E no caso, por exemplo, ele é capaz de trabalhar uma equipe de trabalho, exercer funções profissionais? Então, não numa equipe. Não numa equipe. Porque a interação social dele que é prejudicada. Então, ele consegue trabalhar isoladamente. Então, se ele tiver uma função isolada, ele exerce muito bem. Muito bem, Olha que interessante esse aspecto, né? Sempre a dificuldade de relação em equipe. E o tratamento, tem tratamento com remédios? Qual é o procedimento? Assim, o tratamento é para poder estar melhorando a qualidade de vida. Cura realmente, infelizmente, cura, não temos. Não tem. Assim, como aquele paciente mais agressivo, né? Então, a medicação é para isso, para estar controlando uma agressividade, um humor um pouco mais estourado. A causa é genética? Genética. Existe alguma... É possível visualizar isso no mapeamento cromossômico dele ou não? Já foi feito estudos que realmente tem cromossomos que coloca sendo detectado. E ele pode, por exemplo, casar-se? Pode, mas aí é que tá. A interação social dele é que é prejudicada. Lá no Instituto, em Heidelberg, em Curitiba, você tem contato também com os pacientes de autismo, com certeza? Sim, com certeza. Existe alguém que é casado ou não? Inclusive, eu estava acompanhando um paciente lá, ele estava com uns 28 anos, mais ou menos, ele estava com dificuldade no relacionamento. Ele trabalhava e com dificuldade no relacionamento. Não sabia se queria levar o casamento adiante. Eu ainda conseguia ter um relacionamento com ele. Claro, bem limitado, que ele não conseguia estar interagindo muito. E no caso, se ele tiver filhos, os filhos possivelmente também terão essa problemática ou não? Visto que é genético? Até pode, não necessariamente. Bem interessante esse aspecto, né? O auxílio de uma psicóloga, de um psicólogo na atenção ao autista é fundamental? É para quê? Para poder estar melhorando a qualidade de vida dele quando adulto. Sempre nesse processo de relação. Alguém é possível perceber, por exemplo, a mãe não prestou atenção, ou é um autismo bem moderado, ele foi, digamos assim, levando a vida, e de repente, quando adulto, alguém dá o diagnóstico, olha, você é autista, né? Acontece casos assim? Não, é uma coisa assim, é mais... É sempre perceptível quando criança mesmo. Quando criança, porque tem um prejuízo na fala que é muito importante. Né? Esses três aspectos, a comunicação, a fala, a relação, eles sempre estão juntos, nunca separados, elementos separados. Sempre juntos. Essa dificuldade na fala seria de pronunciar algumas palavras ou de articular um discurso organizado? De articular um discurso, ele pode ter uma repetição da última palavra, por exemplo, sempre falando a mesma coisa. Isso é um aspecto que tem que ficar um pouco esperto nesse processo de alguém que é pai. Né? E no caso agora, mudando o foco um pouco, doutora, vamos dizer o pai e a mãe, que de repente percebe, puxa, meu filho tem essa problemática. Como é que ele reage diante disso? Vocês também acompanham os pais no instituto lá ou não? Não acompanhamos o pai. Mas assim, claro, em toda consulta é com os pais que estão passando para a gente o que realmente está acontecendo. E qual a reação, geralmente, que você percebe, você colhe dos seus pacientes? Dos pais, aliás, os pacientes. Os pais já chegam ansiosos, né? Porque, olha, meu filho ele fica sempre fazendo a mesma coisa, fica girando em círculos, o comportamento dele é diferente, às vezes, de um irmãozinho, de outros colegas. Eu comento com a minha vizinha e o filho dela não é assim. Então, eles já chegam sabendo que o filho não é normal, procurando ajuda, querendo alguma explicação para aquilo. Aí é onde que tem todo um trabalho para estar mostrando, fazendo o diagnóstico. E quando vem o diagnóstico, olha, teu filho ele tem um problemático chamado autismo. Como é que você percebe a reação dos pais? Isso, mas a hora que a gente vai falar, a gente já tem que estar tendo um bom relacionamento, né? Nem sempre é numa primeira consulta, a gente tem que estar fazendo um acompanhamento um pouco mais frequente para poder estar com um bom relacionamento com esses pais, para poder estar passando, né? Orientando esse processo. Orientando, Claro, e nesse processo, claro, vocês vão dizendo, né, e definindo o que é o autismo. Isso. Que é dificultoso, sim, mas não é um empecilho para viver. Não, claro que não. Doutora, nós falamos um pouquinho dos tipos de autismo, né, o moderado, o grave, etc., mas, além dessa questão de relação social, de problema de comunicação, existem outras associações ou problemas na própria fisiologia, no organismo da pessoa, que pode estar associado ao autismo?
o que pode acontecer, né? O retardo mental, que nós comentamos, e convulsão, que pode estar associado com o autismo também. A convulsão também? A convulsão também. Mas nem sempre quem tem convulsão é autista. Não, tem que ficar atento a esses dados que nós citamos, né? Da relação social, da comunicação. E do comportamento. Do comportamento, de fechar-se no seu mundinho, etc. Né? Nesses casos que há convulsão, é o caso geralmente do paciente que tem um nível grave de autismo ou não? Não necessariamente. Isso. E vocês lá na clínica fazem o atendimento, que aspectos de melhoras vocês percebem nos pacientes? A gente consegue perceber quando tem um autismo já agressivo, né? É nesses quadros que a gente consegue ver a melhora, com a medicação. A medicação vai incidir nesse aspecto. Isso, nesse aspecto. Mas também tem que se fazer um grande trabalho de terapia com os pais, né? Com os pais, para poder estar sabendo como lidar. Paciente autista, normalmente, ele é acostumado com uma rotina. Quais são os momentos que ele tem essa agressividade? É sair da rotina. Tirou da rotina? Tirou da rotina, quando assim, ele é acostumado a comer e depois de tomar banho. Se em um dia você dá banho nele, ele vai tomar banho e come depois, isso pode causar uma agressividade, uma irritabilidade. E essa rotina, ele mesmo cria ou ele se insere numa rotina de família e de repente quebrar isso o torna irritável? A família, né? A família que insere esse aspecto nele. Isso. Olha que e ele precisa dessa rotina para ele estar mais tranquilo. E no caso, se ele tem essa rotina de família, de repente vai para uma escola que tem uma rotina diferente, lá ele pode ter acessos de ira, de irritabilidade. Pode. Interessante, olha que aspecto. O que te levou, doutora, a buscar essa pesquisa, a se dedicar a pesquisar o mundo autista? Assim, eu abranjo toda a psiquiatria, né? E o autismo também é muito interessante. Quem me buscou está estudando o autismo. A gente estuda toda a psiquiatria. Sim. Né? Então, o autismo também faz parte. E me parece que é um mundo desconhecido, né? Digamos assim, do senso comum, do dia a dia nosso. Não se fala muito em autismo, né? Não se fala muito que a prevalência não é tão alta, se for parar para pensar, comparando com outras doenças psiquiátricas. E no caso, você estuda medicina. Por que estudou medicina? Qual foi a tua opção de vida em buscar uma área de pesquisa, de conhecimento que se torne útil para os outros e para a sociedade? Então, foi buscar para estar ajudando ao próximo. Busquei a medicina. Esse é o primeiro fato. Esse é o fato. É interessante notar que eu lembro quando eu estudava mitologia grega e o deus da medicina, Esculápio, ele recebeu uma maldição dos outros deuses, principalmente do deus Hades, porque ele salvava todo mundo. E ninguém ia para a morada dos mortos, né? E Hades o amaldiçoou, dizendo assim, olha, a partir de agora, Esculápio, você vai, antes de curar alguém e me tirar as minhas almas da mansão dos mortos, você vai sofrer as doenças no teu corpo. Então, Esculápio tinha que adquirir a doença, se isolar numa caverna, sofrer todos os sintomas, as problemáticas, encontrar a cura para si, para depois curar o seu paciente, né? Isso é um pouquinho da medicina que com certeza você estudou também, né? Isso existe na vida de um médico, ou seja, alguns aspectos o médico também sofre com o paciente e parece que se cura junto com o paciente ou não? Olha, esse é um dos motivos que eu procurei a psiquiatria, porque eu não estava só como clínica geral, como médica, eu não conseguia estar resolvendo os problemas dos pacientes. Eu precisei estudar mais, saber um pouco mais da mente humana, foi onde eu fui atrás da psiquiatria para eu poder estar ajudando. Porque eu acabava sofrendo junto com os pacientes e não conseguindo estar resolvendo o problema dele. Isso provoca uma certa angústia no médico? O fato de ter alguém na sua frente, você quer ajudar e parece que está travado na situação? Já me provocou. Já te provocou? Já me provocou. Tanto é que foi isso que eu falei, eu vou buscar a psiquiatria para eu poder lidar com isso, poder ajudar o próximo sem eu sofrer. Então, hoje eu consigo estar lidando com o paciente sem eu estar sofrendo e podendo ajudar ele. O fato de você buscar uma especialização em psiquiatria te tornou uma médica melhor? Com certeza. Aliás, todo médico tem que ter esse aspecto, ele nunca pode se contentar. Aliás, todo humano tem que ter esse aspecto, né? Nunca se contentar com aquilo que a gente é. A gente é um ser em construção, né? Por isso, talvez, o fato de você buscar pesquisa em psiquiatria para buscar esse aspecto. Olha, existem alguns seres humanos que parece que estão jogados à margem, né? Criam um mundo à parte, como é o autista, e que a gente tem que estender a mão nesse sentido para ajudá-lo também.
Antes de eu entrar para fazer psiquiatria, saí da minha faculdade, não sabia o que eu queria de especialização. Foi onde eu fui trabalhar e vi a necessidade de poder estar ajudando mais. Acontece muito isso em cursos de medicina? A pessoa termina o curso e não sabe que área que vai atuar ou não? Aconteceu comigo, Aconteceu né? contigo. Mas muitos colegas já entraram, eu quero isso, já sabendo o que queria, e comigo não foi assim. Mas das relações que você tinha com a tua turma, alguém também teve essa experiência tua de chegar e falar, e agora, para onde que a gente vai partir? Acontecia isso? A maioria já sabia o que queria. A maioria já sabia o que queria? Já. Mas o bonito da tua história, que você conta pra gente aqui, é esse fato, né? Chegou, e agora? O que eu faço agora? Tive uma experiência incrível, né? Uma aprendizagem incrível, mas eu quero usar tudo isso para alguém à minha frente, por isso parti para especializações. Nunca sentiu tendência de buscar outro tipo de especialização? Durante a faculdade, sim. Durante a faculdade, sim. Queria fazer o quê? Pensei em fazer ginecologia e obstetrícia. Olha só. E falando nisso, né, o teu sobrinho está nascendo nesse exato momento, né? Você que está em casa e acompanhando a gente, a doutora aqui adiou sua viagem para Curitiba para estar conosco, mas o sobrinho dela está nascendo agora aqui, o Iago, né? O Iago. Então, um abração para o Iago também, que logo mais está vindo à luz para alegrar o mundo nosso também, de vocês, da família também, né? Com certeza. Mas, doutora, para a gente talvez encerrar o nosso bate-papo, essa conversa bem informal, bem gostosa, bem de aprendizagem mesmo, né? Para os pais que estão em casa agora nos assistindo e nos vendo, que dica você dá, quais passos práticos para ele procurar, se ele começar a perceber no seu filho algumas tendências de autismo? Assim, observando, né, o que nós comentamos, tá procurando ou ajuda do psiquiatra ou do psicólogo para poder estar sendo orientado e qual continuidade para estar dando nesse acompanhamento. Só para a gente relembrar, que sintomas ou que aspectos ele pode perceber no seu filho, no seu neném, para ele buscar um acompanhamento? Um prejuízo na comunicação, né, na fala dele, na interação social e no comportamento. Então ele não consegue brincar com os outros amiguinhos, Isso. Está na escolinha, está isoladinho do mundo, não consegue às vezes essa comunicação de algumas palavras ou um discurso lógico, né? Ele tem que ficar atento aos fatos e buscar orientações. Isso. Professores que às vezes têm na sala de aula lá, alunos que têm essas posturas, o que ele tem que ficar atento? Sim, para chegar, né, à escola, então ele tem que estar atento o quê? A interação com os amigos e a dificuldade, às vezes, até no aprendizado. Ou não, né? Ou ele tem um aprendizado legal, como nós comentamos, que ele consegue. Mas sempre, talvez, o aspecto fundamental é esse mundo isolado, o mundo fechado, o mundinho à parte. Sempre ficar atento com isso. Com certeza. Que bom. Doutora, agradeço muitíssimo a tua disponibilidade, né? O fato de adiar a tua viagem por uma causa nobre, para estar aqui conosco esclarecendo alguns fatos. Volte sempre, esse espaço é teu. E obrigado pela sua participação. Obrigada. A você em casa, muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa. Um forte abraço. Tchau, tchau.